Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Quem encontrou diz amém. Versículo de número 10. Ana se levantou com a alma amargurada, orou ao Senhor e chorou muito. Vocês podem repetir comigo? Orou ao Senhor e chorou muito. Vamos lá de novo. Vire a página, capítulo 2. Ana orou, dizendo: o meu coração está alegre. Você pode dizer isso? O meu coração está alegre. Agora vamos aqui desenhar, para a gente pegar aqui o meado da mensagem. Diga comigo assim: chorou muito. Diga assim: o meu coração está alegre. Irmãos, existe uma diferença muito grande do capítulo 1 para o capítulo 2 na vida de Ana. Porque no capítulo 1 ela está amargurada. No capítulo 2 ela está feliz. No capítulo 1 ela veio pedir. No capítulo 2 ela veio agradecer. No capítulo 1 ela era estéril. No capítulo 2 ela era mãe. No capítulo 1 ela estava sendo provocada. No capítulo 2 ela estava contando um testemunho. No capítulo de número 1, Ana estava completamente abatida. No capítulo de número 2, ela está triunfante. Agora, a Ana só viveu o capítulo 2 por ter suportado o capítulo 1. Tem coisas que você só vai viver depois de suportar outras. E foi louvado aqui essa noite esses louvores proféticos maravilhosos. Isso é a mais pura realidade. Tem momento que você se sente esquecido. Tem momento que você não entende nada. Tem momento que você se sente abatido, constrangido, ofendido, humilhado. E certo é que a caminhada cristã é um desafio diário. Pastor Daniel, quando eu leio este texto, eu prego há mais de 20 anos sobre a vida dessa personagem, a vida de Ana. O texto vai começar a dizer no capítulo de número 1 que Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina gerava filhos. Você pode repetir isso? Agora diga mais forte ainda. Ana, porém, não gerava. Até aqui, uma mulher que gera filhos e a outra que não. Agora vamos descobrir a culpa. De quem é a culpa? Por que Ana não gerava? Está aí, está na tua Bíblia, está escrito aí. Ana não gerava filhos porque Deus a tornou estéril. Quem tornou ela estéril? Não, está fraco, vamos lá. Deus. É muito fácil eu fazer uma oração bravo contra o diabo quando o meu sofrimento é causado por ele. Porque aí eu faço uma oração, eu xingo o diabo, eu expulso o diabo. Eu digo para ele que Jesus vai cobrar. Eu digo para ele que ele vai ser expulso. É muito fácil eu orar dizendo para Jesus que alguém me prejudicou. Eu peço justiça, eu peço que Deus haja, eu peço. E quando a causa do meu sofrimento, a culpa é de Deus. E quando quem causa a minha dor é Deus, eu vou xingar também? Eu vou brigar também? Como eu vou enxergar Deus quando Deus me faz sofrer? Qual é o olhar que eu tenho para Deus quando Deus não me dá o que eu quero? Quando Deus me proíbe de ir onde eu quero? Qual é o olhar que eu tenho para Deus quando eu peço para Deus uma coisa e Deus diz para mim na minha face: não vou te dar? Escuta. Como que você enxerga um Deus que fecha a madre de uma mulher leal, fiel, crente, e abre a madre da outra, provocadora, encrenqueira? Se você não tomar muito cuidado, você não vai dar certo com a fé, não. Você não vai dar certo com o evangelho, não. Porque você vai começar a enxergar um Deus que deixa as coisas dar certo para as pessoas erradas e errada para as pessoas certas.
Você vai começar a dizer como Asaf: espera aí, Deus, eu não estou entendendo. Quem te serve sou eu. Quem está com os olhos cheios de gordura é os ímpios. Eu vivo na tua casa e sou afligido. Não, eu não consigo te entender. Parece que o Senhor gosta de quem não gosta de você, do Senhor, e quem gosta do Senhor parece que o Senhor castiga. Pergunta para o teu irmão: como você enxerga Deus quando Ele te deixa sofrer? E aí? Como você enxerga Deus quando Ele não te cura? Ele tem poder para curar ou não? E se Ele não quiser te curar? Tem um monte de gente nadando no dinheiro, você crente, dizimista, está devendo, não sabe como vai pagar. Entende isso aí, irmão? Se a sua cabeça é melhor do que a minha, entende isso aí. Tem um monte de gente que não presta, levando uma vida maravilhosa. Tem um monte de gente boa sofrendo horrores. Por quê? Como você enxerga Deus quando as coisas não vão bem? Você enxerga um Deus covarde? Um Deus injusto? Um Deus que erra? Ou você enxerga o Deus que foi ministrado com tanta unção aqui hoje? O Deus do controle. Escuta o que eu vou lhe dizer. Quem fechou a madre de Ana? Não, diga mais forte. Então eu tenho que entender que tem coisas ruins que aconteceram comigo. Tem coisas que me fizeram sofrer, que a culpa foi do diabo mesmo. Tem coisas que aconteceram comigo que a culpa foram das pessoas. Mas muitas vezes eu chorei, gemi, padeci e a culpa foi de Deus. Paulo disse assim: foi-me colocado um espinho na carne. E eu orei ao Senhor 3 vezes. E eu falei: Deus, eu implorei, eu não quero. Porque tem um mensageiro de Satanás me esbofeteando. Eu peço para o Senhor: manda ele embora. Deus diz: eu não mando. Ele vai te esbofetear de novo. Agora eu te dou minha graça, porque ela te basta. Quando Deus, escute aqui que eu vou te dizer. Quando o sofrimento é causado por Deus, quando o sofrimento é causado por quem? Deus. Diga para o teu irmão: ele vem acompanhado de graça. Sabe o que é graça? Não é só, aqui a graça, aqui não é a graça da salvação não, que Jesus te salvou não. É a graça suportar. As pessoas olham para vocês assim: pai, ele continua crente? Ele continua pastor, ele está lá na igreja. Deus deixou acontecer isso com ele está cantando. Como que essa pessoa sofre tanto, ainda declara fé em Deus? Canta para Deus. Porque junto com o sofrimento causado por Deus, vem uma porção de graça. Levanta comigo as suas 2 mãos aos céus. Levanta bem alto. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: eu sei que você tem chorado. Eu sei que você tem sofrido. Você fez orações que eu não te atendi. Eu não lhe respondi como você queria. Você me pediu coisas que eu não te dei. Você me pediu para abrir portas que eu não abri. Agora eu posso não ter te dado o que você me pediu. Agora a graça não vai lhe faltar. Quem acredita que Deus está dando graça aqui hoje? Vamos entender isso aqui? Espera aí, pastor, explica direito. Não, pastor, então é uma covardia. Dá certo para um, dá errado para o outro. Um tem saúde, o outro está doente. Um está indo bem, o outro está indo mal. Não. Você sabe por que Deus fechou a madre de Ana, pastora Juliana? Porque Deus precisava do ventre de Ana. Só que Deus não precisava do ventre de Ana no tempo de Ana. A Ana não poderia ser mãe quando ela queria. Porque a Ana seria mãe de um homem que seria um personagem muito importante no cenário de Israel. E ele só podia nascer no dia certo, na semana certa, no mês certo, no ano certo. E Ana tinha sido escolhida a mulher para gerar esse homem. E Ana querendo ter um filho no tempo dela, e Deus guardando o ventre de Ana para ter um tempo no tempo dele. Porque tudo que deu errado no teu tempo vai dar certo no tempo de Deus. Levanta comigo assim as mãos para glorificar a Deus. Deus está dizendo: eu deixei dar errado para você no teu tempo, para dar certo no meu. Não, levanta a mão que lá vai a profecia. Pastor Daniel, sabe o que Deus está dizendo pela palavra? Eu não estava castigando Ana, eu estava guardando Ana para um tempo específico. Eu estava guardando Ana para o tempo certo. Deus não te puniu, Deus não te castigou, Deus não fez covardia com você. Deus te preservou para uma data. Deus te preservou para um tempo.
Deus te guardou para uma data específica. E eu tenho uma coisa muito importante para te dizer essa noite. Pode ter dado errado 10 vezes, 20 vezes no teu tempo. Deus está dizendo: no meu tempo não falha, no meu tempo não erra, no meu tempo não dá errado. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Eu passei um processo na minha vida. Eu vou contar esse testemunho aqui em 1 minuto, já volto para a mensagem. Que eu vou falar sobre a prova que nós não entendemos. Eu comecei a pregar o evangelho muito novo. Eu comecei a pregar meu evangelho eu comecei a pregar o evangelho com cerca de 18 anos. E com 21 anos eu me mudei. 21 anos eu me mudei do meu estado. Vim para São Paulo. E eu fui congregar numa igreja. Eu não tive a sorte que muita gente tem, mas eu sei que foi Deus, de ter uma pessoa para apostar em você, para ter uma pessoa para olhar para você e dizer: olha, eu vejo um potencial em você. Ninguém disse isso para mim. Eu fui chamado no gabinete do meu pastor, minha esposa estava junto comigo. E o Espírito de Deus que está aqui no culto e no altar é testemunha daquele dia. Pastora Juliana, o meu pastor, me chamou no gabinete e disse assim para mim: quem colocou na tua cabeça que Deus te chamou para alguma coisa? Quem foi que colocou essa loucura na tua cabeça que Deus te chamou? Mas você está achando que só porque você gosta de pegar o microfone e pregar, Deus te chamou para alguma coisa? Deus não te chamou para nada. O meu pastor. Sabe o que eu saí de lá dizendo? Rapaz, o diabo está usando meu pastor. Rapaz, o diabo está usando até os pastores agora. O pastor se levantando contra mim. Deus é comigo, Deus me chamou. Mas não era o diabo. Era Deus. Eu tive um sonho, eu tive uma revelação. Escute isso, eu tive uma revelação. Que eu estava no altar. E o líder geral daquela igreja apontava o dedo para mim. E eu estava lá no meio da multidão e ele dizia: você! E o dedo dele vinha aqui no meu rosto. Ele dizia: o teu lugar é no altar. Sai daí e vem para cá porque você vai pregar. Aí eu saía. Quando eu chegava no altar que eu ia pregar, uma outra pessoa pegava o microfone e começava a falar junto comigo, abafando a minha voz. Depois essa pessoa tomava o microfone da minha mão e dizia para mim: já falou 7 minutos, aqui você não fala mais. Aqui você não fala mais. Não entendi nada. Passou 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cheguei para minha esposa um dia, depois de um outro pastor chegar para mim e dizer para mim assim: eu não te apoio. Eu não vou apoiar teu ministério. Porque sabe qual era o meu sonho? O meu sonho, todo o meu sonho estava ali, naquele lugar. O meu sonho era ali, era prosperar ali. Ser dali, eu não tinha intenção nenhuma. 7 anos depois de uma direção muito específica de Deus, porque a gente não muda de lugar, nem quando está sendo humilhado, sem uma direção. Eu saí, mas saí com medo. Entrei no carro, o carrinho velho que eu tinha, fazia mais fumaça dentro do carro do que fora. E eu conversando com essa dona aqui dentro do carro, dizia para ela: eu estou com medo. Já pensou se a gente tinha tomado a direção errada? Já pensou, meu Deus, e agora? Eu entrei naquela determinada igreja no dia 7 de janeiro de 2001 e saí no dia 7 de janeiro de 2008, sem combinar. De janeiro de 2001 a janeiro de 2008, há quantos anos? 7 anos. 7 anos. Deus me mostrou, escute isso aqui, que a vontade dele não era minha, que o desejo dele não era o meu. E depois daquela decisão, depois daquele tempo, o meu ministério foi puxado por Deus como um pescador que enrola o molinete. As coisas começaram a fluir, a acontecer. Porque eu passei por um período que eu achei que a culpa era das pessoas, eu achei que a culpa era do diabo, quando na verdade quem tinha me travado era Deus. Porque se Deus quiser, Ele te trava. Você pode arrumar a mala, você pode dizer que vai, você pode dizer que vai fazer. Deus bota o pé e diz: não vai, e acabou. Aí sabe o que acontece?
A Ana está passando por uma prova que ela não entende. Diga comigo, uma prova que eu não entendo. Diga de novo. Você consegue entender isso? Deus fechar a madre de uma mulher que quer ser mãe, uma mulher fiel, uma mulher que o sonho dela é cuidar de uma criança. Tem mulher com a madre aberta que pega o menino e joga no lixo, irmão, e Deus deixa ela ter o filho. Ela pega o menino e joga no córrego, ela pega o menino e joga na lagoa, ela pega o menino e joga fora na rua, e a outra que está lutando para ser mãe, porque o maior desejo da vida dela é ser mãe, está lutando para engravidar, fazendo tratamento, e às vezes não consegue. Me explica isso aí. Pergunta para o teu irmão se você consegue entender, porque eu não consigo. Você consegue entender? Você está doente. Aí você está, me cura, Jesus, me cura, me cura, me cura. Ele tem poder para curar ou não? Aí você está doente, Jesus não te cura. Você ora pelo doente, Jesus cura. Mas Jesus, que doideira é essa? Eu oro pelo doente, o Senhor cura ele na hora. E quando chegar na minha vez, o Senhor não me cura. E aí? Entende? Entende isso? Você consegue entender? Você foi dizimista, ofertante, de repente a porta fechou para você, e você, cadê as palavras de prosperidade? E se foi Deus que fechou? Nós viemos aqui essa noite para declarar que ainda que a figueira não floresça, levanta comigo as mãos aos céus, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que no curral não haja gado, ainda que as ovelhas sejam arrancadas, todavia nós nos alegraremos no Senhor e exultaremos no Deus da nossa salvação. Quem está aqui para glorificar? Diga amém. Estou chegando lá. Pode aplaudir o Senhor. Diga bem forte comigo, uma prova que eu não entendo. Agora vamos ver, pastora Juliana, qual é a postura de Ana diante disso? Eu pergunto, vocês respondem. A Ana é realizada? Não. A Ana é realizada? A Ana é feliz? A Ana é mãe? Não. Mas se você ler no capítulo 1, ela está no templo. Onde ela está? E se você ler o capítulo 1 no começo, diz que eles iam lá para sacrificar. Eles iam adorar. O que eles iam fazer? Então pronto. Então está dando tudo errado na vida da Ana. Ela é amargurada, ela é triste. Deus não deu o que ela deu e ela está no templo para... Porque a Ana não consegue se voltar contra Deus quando Deus não dá o que ela quer. A Ana ama Deus incondicionalmente, independente do sofrimento que Deus está causando para ela. Sabe o problema que muita gente está sendo reprovada? É que se Deus der, ele é como uma criança mimada, que se o pai der tudo o que ele quer, ele abraça e beija. Quando o pai não dá uma bala, quando o pai não dá nada que ele quer, ele faz daquilo uma pirraça, uma revolta, diz que não te ama, começa a fazer chantagem emocional com você. Só que com o papai funciona, com a mamãe funciona, com a vovó funciona, mas com Deus não funciona. Olha para o teu irmão, pega na mão dele e diga para ele, pirraça com Deus não funciona. Diga para ele, revolta com Deus não funciona. Não adianta, eu vou deixar de ser pastor, eu vou sair da igreja, eu vou parar de cantar. Irmão, nada disso com Deus funciona. O que funciona com Deus é vir ao templo e adorar. Levanta a mão lá em cima que nós vamos fazer isso agora. As duas. Derebaia, Súria. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer, está doendo, está sofrendo. Tem coisas na tua vida acontecendo que você não queria. E aí, vai sair uma blasfêmia ou uma adoração? Vai sair uma reclamação ou vai sair um glória? Vai sair uma murmuração ou vai sair um louvor? Quem veio aqui mostrar que ama a Deus de todo o coração, com as suas mãos levantadas por um minuto, glorifique a Deus. Glorifique a Ele com a porta fechada. Glorifique a Ele doente. Glorifique a Ele passando esta prova na família. Glorifique a Ele sem entender, porque Deus não te fez para entender, Deus te fez para aceitar. Aleluia. Diga comigo de novo, uma prova que eu não entendo. Então Deus já está te dando a receita hoje. Quando você não entender, você não tem que aceitar, você não tem que entender, você tem que adorar. Tem uma mensagem muito antiga que eu pregava, que o tema da mensagem é a prova que Jó tirou 0. Porque toda prova que Jó passou na finança, na saúde, na família, ele tirou 10.
Jó acaba de perder 10 filhos e a Bíblia diz assim, e em nada disso pecou Jó. Você imagina um camarada perder 10 filhos num dia e não pecar? Jó perdeu os jumentos, os camelos e as ovelhas no mesmo dia. Está escrito lá, e em nada disso Jó pecou. Jó perdeu a compreensão da mulher, a saúde do corpo e ficou doente, da sola do pé ao couro da cabeça. E está escrito lá, e em nada disso Jó pecou. Mas o Jó caiu numa besteira. Ele conversando com Deus, se exaltou, mas não se exaltou no sentido de soberba, se exaltou, deu lugar ao sentimento e disse para Deus assim, por que o Senhor não marca uma audiência no seu tribunal? Por que o Senhor não me chama para uma reunião e o Senhor senta de um lado e eu de outro? Aí o Senhor me pergunta e eu te respondo. O Senhor vai inquirir e eu vou lhe responder. Eu estou pronto para a audiência. Deus disse assim, a audiência é marcada. Deus levou Jó para a audiência e disse assim, preparado para a prova, Jó? Porque na dos filhos você passou, na da saúde você passou, na enfermidade você passou, quando você perdeu tudo você passou. Agora você está preparado para a prova? Você que pediu a audiência, não fui eu, foi você. Está certo, estou preparado. Primeira pergunta, Jó. Onde tu estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você estava onde? Jó procurou nos livros, na faculdade, ligou para os universitários? Não sei. Pergunta para o teu irmão assim, porventura sabes tu como Deus opera? Então não, diga para ele melhorar, diga para ele assim, não tente entender, tente adorar. Se você tentar entender, você vai endoidar, irmão. Tem como entender um negócio desse não. Não tem como entender não, dando errado para a mulher certa e dando certo para a mulher errada. Não dá para entender um negócio desse não. Então eu não venho aqui questionar Deus, eu não vim aqui no culto questionar Deus o que está dando errado. Eu vim aqui sacrificar, eu vim aqui louvar a Deus. Primeiro teste que a Ana passa é pelo teste de passar por uma prova que ela não entende. Segundo, a Ana era provocada por Penina. Gerar é uma bênção, a Penina gerava. Gerar é uma bênção ou não? Agora ela precisava provocar a Ana porque gerou? Não. Porque eu não preciso provocar ninguém porque eu tenho e alguém não tem. Eu não posso usar minha bênção para tirar onda. Eu não posso usar minha bênção para provocar as pessoas. Eu não posso usar minha bênção como Penina para dizer, eu tenho, você não tem. Eu gero, você não gera. Eu tenho filho, você não tem filho. Não. Você não pode querer mostrar a bênção de Deus na tua vida provocando as pessoas. A bênção não pode te deixar besta. Você vai ficar bobo, irmão. Só porque Deus te abençoou, você vai ficar bobo? Você vai perder o juízo? Não, pode pôr essa na minha conta. Diga para o teu irmão assim, que a bênção não te deixe besta. Ficar bobo. Tem gente que é bobo, irmão. Tem gente que Deus abre a amada e ele gera, fica bobo. Não. Deus não está te abençoando para provocar ninguém, não. Pastor, agora eu vou passar lá só para dizer, não. Não faz isso não, irmão. A Ana está sendo provocada por Penina. Aí, pastor Daniel, ela entra no templo e a Bíblia diz assim, e Ana se demora falando com Deus. Ana se demora falando com quem? Com Deus. Mas quem está provocando ela? E ela está falando com quem? Pronto, você já entendeu. Sabe por que tem coisas na nossa vida que nunca se resolveu? Porque nós não gastamos tempo falando com Deus, nós gastamos tempo falando com quem nos provoca. Irmão, esse negócio de rede social virou uma doença. O povo perdeu o juízo, o povo está demente da cabeça. Tem gente que escreve um texto desse tamanho, sabe, se justificando, e o outro responde. Você vai lá, um fala, o outro retruca. Tudo saliva gastada à toa, resolve nada. Toda discussão que você teve tentando convencer Penina, você saiu com mais raiva ainda. Você saiu mais machucado ainda. Quando você discute com quem te provoca, é o teu argumento contra o dele. É a tua palavra contra a dela. É você falando e ela falando. Agora, quando você fala com Deus, aí o argumento muda. Levanta a mão para receber o que eu vou dizer. Sabe o que é que Deus está dizendo para você nesse mês de janeiro? Gaste mais tempo falando comigo. Porque se tu falar com a Penina, eu não falo. Mas se tu falar comigo, eu resolvo esse negócio com ela. Você acredita que você vai falar com Deus e Deus vai resolver com os provocadores?
Você acredita que você vai falar com Deus e Deus é o encalço de quem está te provocando? Deus está dizendo assim, não adianta falar com eles não mudam, eles não se convertem. Não adianta você falar com eles, o caráter deles não vai mudar. Você vai brigar à toa, você vai perder tua paz, você vai perder tua saliva. Aí, você gasta 5 minutos falando com Deus e fica 2 horas de pendurada com penina no telefone, se justifica. E Jesus diz, saliva gasta à toa. Resolver nada. Se você gastasse mais tempo falando com Deus, você gastaria menos tempo falando com penina. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então vamos lá. A penina, em especial aqui, pode ser qualquer provocação, mas a penina é da família de Ana. Eles são da mesma família. Eles são da mesma? Então diga para mim assim, uma prova que eu não entendo. Diga mais alto ainda, uma provocação. Sem causa. Meu Deus, por que essa pessoa está fazendo isso? Por que penina está me ferindo? Por que essa pessoa não gosta de mim, gente? O que a Ana fez para a penina? E você fica se perguntando, gente, é meu parente. Gente, é da família, é meu amigo de trabalho. Por que essa pessoa me enxerga assim? Por que essa pessoa é brusca comigo, é ignorante? Por que essa pessoa me maltrata? A Ana passou por isso. Capítulo 1. Sabe onde a Ana está? No templo. A penina provocando a Ana e a Ana dizendo, vou para o culto. Vou cantar, vou orar, vou falar com Deus. Não, dá glória a Deus, irmão, você está no lugar certo. Você tinha que dar o melhor glória desse culto, porque você está aqui, essa palavra é para você, você chegou aqui. A provocação de penina não deixou alguém chegar aqui hoje. Teve alguém que não veio porque foi provocado, hoje eu não vou, hoje eu não... Mas você veio. Você veio porque você disse, eu não vou dar atenção à penina não, eu vou lá conversar com Deus. Mas vamos lá. Prometo para vocês que eu não demoro, mas isso aqui, irmãos, é de ordem. Isso aqui é de ordem muito profunda. A Ana agora está no templo. Onde? Estou chegando lá, prometo para vocês. Onde? Aí, pastor Daniel, tem um outro crente lá no culto. Se a gente não acostumar com isso, nós pastores, a gente infarta e morre. Porque tem uma crente derramando o coração e falando com Deus, e o outro sentado olhando para ela assim, ó. E a gente quer que todo mundo seja espiritual. Irmão, tem gente que não adianta. Jesus está falando, ele não está nem aí, ele não quer ouvir. Ele está ali por estar, porque tem pessoas que não estão no culto, eles estão no ambiente. O Eli não estava no culto, o Eli estava no ambiente, quem estava no culto era a Ana. E o Eli está lá. Aí o Eli, pastora Juliana, olha assim para a Ana e diz assim, está bêbada. Que é isso, uma hora dessa? A mulher está cheia de vinho. Ana estava bêbada? Então ela foi incompreendida. O que ela foi? Se você não falar bem forte agora, eu termino. Eu paro de pregar. Diga comigo assim, uma prova que eu não entendo. Uma provocação sem causa. E uma incompreensão de uma pessoa da mesma crença. Agora o problema de Ana não é só com Deus, não é com a família. A Ana agora está sofrendo incompreensão de gente que comunga da mesma fé. Pastor, eu não vou na igreja porque só tem falsidade. Esses dias chegou um irmão para mim lá em Minas Gerais e disse para mim assim, pastor, teria como o senhor orar para mim para uma igreja perfeita? Eu falei, tem, mas você vai ter que morrer. Jesus vai ter que levar você para o céu para você ir para a igreja perfeita. Que aqui, irmão, é gente. A Ana está sendo incompreendida. Agora aqui, deixa eu te dizer uma coisa. O Eli não estava endemoniado, não. O Eli incompreendeu porque ele estava ali, ele estava no lugar de uma pessoa carnal que não discerne as coisas. Porque o carnal não discerne nada, o espiritual discerne tudo e por ninguém é discernido. Então o Eli está ali olhando. Aí sabe, agora eu pergunto para vocês, a Ana saiu do templo? Saiu? A Ana deixou Deus? A Ana amaldiçoou a fé? Não. Diga para o teu irmão, sabe por quê? Porque quem está no templo por causa de Deus, não sai dele por causa dos homens. Eu não estou falando templo aqui, isso aqui não, a denominação. Eu estou te falando da fé.
Você dizer para mim que deixou Jesus por causa das pessoas? Você dizer para mim que não é mais crente porque tem gente falsa? Você dizer para mim que não vai servir a Deus porque alguém pisou em você na igreja? Então quer dizer que você não consegue sofrer uma incompreensão de alguém da mesma crença? Todo mundo tem que te amar? Vai nessa. Espera sentado, irmão. Quem em pé você vai cansar. Tem gente que não gosta da tua voz, não gosta da tua cara, não gosta de você. Não gosta. E daí? E daí? Eu não gosto do glória dessa irmã. Primeiro, eu estou na casa do meu pai. Sim ou não? Sim. Então, ela mude de lugar. Ela não gosta da tua voz, senta ali, senta lá. Mas você vai parar de dar glória a Deus porque tem alguém incomodado com você? Eu não gosto dessa irmã. Eu não vou sair daqui, eu não vou deixar de servir a Deus porque alguém não gosta de mim. Eu não vou deixar de pregar porque alguém reprova meu jeito de pregar. Eu não vou parar de pregar porque alguém acha que eu prego estranho. Eu estava pregando em Goiânia ontem, anteontem, na Assembleia de Deus de Campinas, lá num evento chamado Casa do Oleiro. E aí uma pessoa disse para mim assim: pastor, o senhor é o pregador que, se eu fosse colocar um nome no senhor, eu diria que o senhor é um pregador quadrado. Eu digo para ele assim: sim, eu estou te devendo quanto mesmo, irmão? Eu disse: rapaz, quando eu comecei a pregar, você não era nem crente ainda. Me deixa em paz, rapaz, eu vou continuar pregando. Eu já fui humilhado, eu já fui criticado, já passei por tudo. Eu nunca parei de pregar. Eu vou parar de pregar porque você me chamou de quadrado? Você está achando que eu sou tão sentimental a ponto de sair daqui triste porque você disse que não gosta de mim? Eu vou chegar em casa hoje, vou comer uma macarronada, vou deitar e vou dormir, irmão. Você acha que eu vou parar de viver porque você não gosta, não vai com a minha cara? Não. Aí fica um monte de gente sentimental na igreja, colocando defeito. Então, aquela ali não me compreende, aquele outro ali. Às vezes, irmão, às vezes você passa por uma pessoa e não vê a pessoa. Aí a pessoa te interpreta: mas olha, está soberbo, passou e nem me cumprimentou. É assim ou não é? Você passou de carro, a pessoa passou por mim, fingiu que não viu. Mas não, você não viu mesmo. Você vai passar por incompreensão. Até porque, irmão, pode ser sincero por vocês? Pode ou não? Para te entender é só Jesus, irmão. Você levanta de manhã rindo, meio dia você está brigando, de tarde você está chorando, de noite você está amando de novo. Quem te entende? Uma hora você está com a cara ruim, outra hora você está com a cara boa. Uma hora você ama todo mundo, outra hora você não ama ninguém. Olha para o teu irmão e diz: irmão, é só Jesus para te entender. Ninguém mais te entende, não. Eu passei por uma doença psicossomática em 2016, gravíssima. Era o teste que eu precisava para descobrir que era doido. Porque eu passei a infância inteira aprendendo: psiquiatra é médico de doido. Quando está doido, vai para o psiquiatra. Eu tive que ir para o psiquiatra, falei: pronto, estou doido. É o que precisava. Cheguei lá, o psiquiatra falou: rapaz, só eu não resolvo não. Eu tenho que te mandar para o psicólogo também. Aí eu fui, cheguei lá, irmão, era um negócio ruim, tinha que ficar desenhando, colorindo. Aí quando foi um dia, eu comecei a falar demais. O psicólogo olhou para mim e disse assim: rapaz, é difícil de te entender, hein? Eu falei: meu Deus, nem o psicólogo está dando conta. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Aquele que prescruta a alma e o coração, aquele que a palavra ainda nem veio na boca e ele já sabe o que você vai falar. Você nem pensou, ele já sabe o que você vai pensar. Você nem falou, esse te entende. Deus te entende. Se alguém te compreendeu mal, não foi Deus, porque Deus sabe o tom que você fala, como você fala, por que você fala. Porque tudo para Deus é nu e patente. Não adianta falar assim: eu amo sem amar. Funciona com a pessoa porque a pessoa acredita, mas Deus sabe se é verdade. A gente não sabe. Você cumprimenta uma pessoa: oi, fulano, com falsidade. Se fazer com Deus dá errado, porque Deus sabe que é falsidade. Sim ou não? Então olha para o teu irmão e diz: Deus te entende, irmão. Deus te entende. Tem hora que a gente não entende as pessoas. Já vou chegar lá agora. Eu tenho aprendido pregando. E as coisas erradas que a gente fazia errado, a gente tem que parar de fazer. E eu já fiz muita coisa errada pregando, irmão. Muita. E eu tinha um negócio de fazer o seguinte: quando eu comecei a pregar, isso é uma doença de pregador novo, quando a gente começa a pregar. Se você começar a pregar e não dá certo, você começa a bater. Você está pregando, aí não dá certo, você fala: eu vou arriar o bambu agora para ver se...
E aí eu fico, seu geladeira, seu não sei o quê, dá glória a Deus. Que cara é essa? Tá com cara de maracujá. Não sei, quem já viu o pregador falar isso aqui? E às vezes você não sabe o dia que a pessoa teve. Você não sabe a condição que a pessoa chegou no culto, irmãos. Tem gente que veio aqui se arrastando. Tem gente que está com a cara ruim, não é porque ele tá chato, não é porque ele é chato, não. É o sofrimento. Tem gente que teve uma tribulação hoje à tarde, antes do culto. Tem gente que chegou aqui dizendo, Jesus, eu vou, porque eu tenho um compromisso de estar lá hoje para ouvir tua palavra. Mas se depender do que eu estou sentindo aqui, eu não ia. E você veio. Tem gente que não fica de pé. Pastor, está todo mundo cantando, só ele não fica. Não, ele quer ficar, ele não aguenta. Ele está cansado. Mas a gente compreende mal. E a gente julga a pessoa, é frio. Não quer cantar. A gente nem sabe o que está passando na vida da pessoa. Diga comigo, uma prova que eu não entendo. Diga comigo, uma provocação sem causa. Diga comigo assim, uma incompreensão por alguém da mesma crença. Agora vamos lá, estou chegando. Capítulo 1. A Bíblia diz que Ana não comia. Ana não? Versículo 10. Ela estava amargurada e chorava muito. Ana adoeceu. Quando você passa uma prova que você não entende, uma provocação que não tem causa e uma incompreensão de alguém da mesma fé, você tem a tendência de adoecer. A Ana perdeu o apetite. A angústia era tão grande que o apetite foi embora. Tem um que perde o apetite, tem outro que perde o sono. Tem outro que perde a paz. Tem outro que fica estressado, tem outro que fica nervoso. Tem outro que fica chateado. Tem outro que o humor dele muda. E a gente olhando para Ana, incompreendendo a Ana e não sabendo que ela só está daquele jeito, porque ela está passando por uma prova que ela não entende, por uma provocação que não tem causa e uma incompreensão de alguém da mesma crença. Aí ela está lá, ela vai lá para ele e diz, não, Senhor, eu não estou embriagada não. Eu sou uma mulher amargurada de espírito. E aqui eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor, porque eu estou muito triste. Ela estava muito triste, mas estava no templo. Onde ela estava? Porque a maior ilusão que você já ouviu alguém dizer na tua vida, que ser crente é ser alegre. Irmão, um crente que tem depressão, se deixar depois de um culto, ele se mata. Por quê? Porque a pessoa vem aqui e prega que todo crente tem que ser feliz, que todo crente tem que estar sorrindo. E quem não está? Ele não é crente? Ele não tem Deus porque ele está deprimido? Ele não tem Deus porque ele está amargurado? Ele não tem Deus porque as coisas não funcionam para ele? Então eu vou piorar a vida do meu irmão dizendo para ele. Eu vou piorar a vida dele dizendo isso para ele. Por quê? Porque a Ana adoeceu por causa de um sofrimento. Mas ela está lá no templo. Ela está triste, mas está lá. Ela está amargurada, mas está lá. Ela não está entendendo, mas está lá. Ela está sendo provocada, mas está lá. A Ana determinou uma coisa no coração dela. A minha fé é constante. A minha conduta cristã é constante. A minha vida com Deus é constante. Eu não vou permitir que os acontecimentos me afastem de Deus. Não estou entendendo nada, estou sendo provocada, estou sendo incompreendida, mas tem uma coisa, eu sou crente. Quando ela olha para o Eli e diz isso, o Eli olha para ela, pastor Daniel, e diz assim, olha, que o Deus de Israel conceda o teu pedido. Diga isso para dois irmãos, o Deus de Israel concederá o teu pedido. Diga para o outro irmão, o Deus de Israel concederá o teu pedido. Agora levanta as mãos, estou chegando, vai lá. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Você vai entender melhor agora. Olha o que a Bíblia diz. Ana se levantou e comeu. E o seu semblante já não era triste. Pastor, o que Deus fez com Ana? Deus curou Ana emocionalmente. Porque Deus não vai lhe dar uma bênção que você não tem alegria para desfrutar dela. Não adianta Deus te dar uma viagem para Dubai, se você vai chegar em Dubai e vai ficar deprimido em Dubai. Não adianta Deus te dar um carro que você não vai ser feliz em dirigi-lo. Deus está dizendo, eu te trouxe aqui essa noite para te dizer que eu vou te dar qualidade de vida. Endevai, mitova, séria. Levanta a mão que isso é uma profecia. Deus está dizendo, eu vou te dar qualidade de vida para usufruir da minha bênção.
Eu vou te dar saúde emocional, eu vou te dar saúde psicológica, eu vou te dar saúde nos relacionamentos. Quem recebe esta palavra? Deus está dizendo, não adianta eu dar dinheiro para deprimido, não adianta eu dar casa para deprimido, não adianta eu realizar o sonho de uma pessoa que está com a alma amargurada. Deus está dizendo, primeiro eu vou te sarar, eu vou te dar apetite, eu vou te dar sono. Alguém vai olhar para a senhora, irmã, e vai dizer, teu cabelo está mais bonito, o seu olho está brilhando, que sorriso é esse? Você está mais viva. Alguém vai olhar para você, irmão, e vai dizer, rapaz, o que aconteceu com você? Rapaz, teu rosto está mais cheinho assim, você está mais bonitinho. Você vai dizer assim, o Deus de Israel ouviu a minha petição. Quem pode dar glória a Deus? Porque essa noite é noite de resposta. É noite que Deus está te ouvindo. Terminar. A Ana levanta, vai embora, se engravida, desmama a criança e traz a criança para o templo. 5 minutos, me dê 5 minutos, eu termino. No capítulo 2, Ana volta. No capítulo 2, Ana, eu espero que você não apareça aqui só para chorar, viu, irmão? Eu espero que você não apareça aqui só para dizer que está amargurado. Não estou gerando, não sou ninguém. Eu quero ver quando Deus encher o cofre de dinheiro, encher o corpo de saúde. Eu quero ver quando Deus lhe encher de bênção, se o teu rosto vai aparecer aqui de novo. Porque Ana não apareceu só no capítulo 1 para pedir, não. Ela apareceu no capítulo 2 para agradecer. A Ana orou no capítulo 1 chorando e orou no capítulo 2 cantando. A Ana aparece no capítulo 1 amargurada, mas aparece no capítulo 2 feliz. Sabe por quê? Porque a Ana não é crente por sentimento, ela é por devoção. Quem entende isso? Levante a tua mão e dê glória a Deus. Agora, a Ana volta com o menino, ela põe propositalmente um nome nele, porque Samuel quer dizer Deus ouviu. O que quer dizer Samuel? Porque o dia que ela saiu do templo, Eli olhou para ela e disse, que o Deus de Israel atenda ao teu pedido. Aí ela põe, pastora Juliana, o nome de menino de Samuel, porque Samuel quer dizer Deus ouviu. O que quer dizer Samuel? Aí ele pergunta, que menino é esse? Porque ela não tinha filho. Ninguém sabia que Ana tinha. Ela não tinha telefone, não tinha rede social, não tinha nada. Ela apareceu com o menino lá. Oh, Ana com o menino? Ana não é estéril? Aí alguém pergunta, Ana, e esse menininho aí? Aí ela diz assim, por este menino orava. Eu quero ver alguém dizer assim, é sorte, é coincidência, é cartucho de alguém. Você vai olhar e vai dizer, respeita a minha fé, irmão, isso aqui é resultado de oração. Isso aqui é resultado de amargura, de lágrima. Isso aqui nasceu debaixo de sofrimento. Porque te ver num carro bonito, numa casa bonita, ver tua família feliz, ver você próspero, é fácil. Difícil é conhecer teu capítulo 1 e saber como você chegou aí. Olha para o teu irmão com muita calma para não dar briga. E diga para ele assim, respeita meu capítulo 1, irmão. Respeita. Respeita meu capítulo 1. Diga, cai de paraquedas não. Fica de pé. Capítulo 2. Capítulo 2, pastor Daniel, a Bíblia diz, o cântico de Ana. Porque no capítulo 1 ela veio chorar, mas no capítulo 2 ela veio cantar. No capítulo 2 no capítulo 1 ela veio chorando, no capítulo 2 ela veio sorrindo. No capítulo 2 ela veio pedindo, no capítulo 1 ela veio pedindo, no capítulo 2 ela veio agradecendo. No capítulo 1 ela está amargurada, no capítulo 2 ela está feliz. Você consegue animar alguém dizendo para ele assim, tenha fé, o capítulo 2 está chegando. O capítulo 2 pode ser 2024. O capítulo 2 pode ser esse mês de janeiro. Quem acredita que o capítulo 2 está chegando? O capítulo do cântico, o capítulo do testemunho, o capítulo do agradecimento. Posso fazer uma oração, pastor Daniel, com a igreja? Bom, eu sinto fazer uma oração especial hoje aqui. Pastor, por quem o senhor quer orar? Escute isso aqui.
Ana ora no capítulo 1, pastora Juliana: Deus, me dá um filho. Está escrito no texto. Me dá quantos filhos? Quantos? Vou te explicar por quê. Porque como ela era estéril, ela estava pedindo para Deus, eu vou conjecturar para vocês entender. Ela estava dizendo para Deus o seguinte: eu só quero o prazer de ter. Eu quero ouvir a criança me chamar mamãe. Eu quero mostrar para as pessoas, dizer: olha, eu tenho um filho. Só pode dar 10, 20 para os outros. Agora, me dê pelo menos um. Um só. Me dê só o prazer de ter. Quantos filhos que Ana pediu? Na oração dela, ela está pedindo um filho profeta? Sacerdote? Juiz? Até porque ela teria que pedir 3 filhos. Porque até então, ou era sacerdote, ou era juiz, ou era profeta. Só que como foi Deus que travou, Deus disse assim: quando eu mandar, eu vou mandar 3 em 1. Porque junto com o que Deus vai te dar, vai vir o que você não pediu. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Você pediu para Deus: Deus, me dê. Deus travou. Ah, meu Deus, que luta. Incompreensão, prova que eu não entendo, provocação. Deus está dizendo: o dia que eu lhe der, junto com o que eu lhe der, vai vir um brinde, vai vir uma bênção que você não pediu na oração. Deus vai colocar. Aí ela vai cantar e diz assim: olha, o arco do forte foi quebrado e o fraco foi cingido de força. Ele faz da estéril. Quem era estéril? Ela. Ele faz da estéril alegre mãe de filhos, no plural. Porque Ana, depois de Samuel, teve vários. Escute. Pastor, não dá para entender, pastor. Deus trava. Deus deixa a gente chorar, Deus deixa a gente sofrer. Pastor, não dá para entender. A gente é provocado, a gente passa por incompreensão. Agora deixa eu te entender. Se você conseguir ser crente no capítulo 1 até chegar no 2, no capítulo 2 você pediu 1, Deus vai dar 7. No capítulo 2 você pediu só um filho. Aí Deus diz assim: eu dou um filho, mas ele vai ser juiz, sacerdote e profeta. No capítulo 1 você está amargurado pedindo a Deus só para ter um filho. No capítulo 2 a Ana volta dizendo assim: ele vai fazer da estéril mãe de filhos. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo assim: eu vou compensar o tempo que eu travei. Por um tempo eu fechei a madre, mas quando eu abri, eu vou compensar. Deus devolveu a Jó o que ele perdeu ou o dobro? Mas por que o dobro? Por que eu perco 10 e Deus me dá 20? Por que eu perco 1000 e Deus me dá 2000? Por que eu perco 1 milhão e Deus me dá 2 milhões? Ele não deveria me dar só o que eu perdi? Quando Deus dá o dobro, Deus está compensando o tempo que você não teve. Para cada dia de vergonha, vai ser 1 de honra? Não, vai ser 2. Porque Deus vai compensar o dia que você foi envergonhado. Balança teu irmão e diga assim: o capítulo 2 está chegando. Levanta comigo as mãos lá em cima, lá em cima.